Rapidinho. Antes, gente, deixa eu dar uma olhada aqui na página principal do UOL, porque tem uma notícia que saiu agora há pouco, vou pedir para a nossa equipe colocar aqui, para eu trazer para vocês. Está aqui em destaque no UOL. A PGR disse ao Supremo que vê levante em atos convocados por Sérgio Reis, Zé Trovão e empresários. É a notícia em destaque agora no UOL, em meio a cobranças públicas sobre a atuação frente a processos que atingem o presidente e aliados dele. A PGR solicitou ao STF a abertura de inquérito, a gente está falando aqui contra o Sérgio Reis, cantor, o deputado Tony de Paula e outras pessoas, classificando como levante os atos violentos de protesto que o grupo quer convocar para a véspera do feriado de 7 de setembro. Essa notícia é destaque agora, então, no UOL, você acompanha acessando o nosso site. Vou fazer um intervalo de 1 minuto, 1 minuto mesmo, e eu já volto com mais informações e análises aqui no UOL News. De longe eu avistava a figura de um menino que corria minha porteira, depois vinha de Peninho. Só que o Belém chamou, que é pra eu ficar ouvindo. Sérgio Reis, o menino da porteira. Eu que já sou um cara meio antigão, né? Eu escutava isso quando era criança. Os clássicos da música sertaneja, da música popular brasileira. O Sérgio Reis das novelas. O Sérgio Reis, lá daquela novela da Manchete, da Globo, do Rei do Gado, de Ana Raio e Zé Trovão. O Sérgio Reis, deputado, com a sua imensidão, aquele homem imenso de 1,93 m, chapéu de vaqueiro, andando ali, caminhando pelos corredores do Congresso, sempre com a sua figura simpática e que durante tanto tempo permaneceu no imaginário, né, como o grande representante, o simpático representante da música popular, da música do campo, da música sertaneja brasileira tradicional. Quem diria que o Sérgio Reis ia virar um talibã? Quem diria que o Sérgio Reis ia virar um terrorista, pelo menos segundo a visão do Supremo Tribunal Federal, que essa semana determinou um mandado de busca na casa do Sérgio Reis e uma medida cautelar impedindo o senhor Sérgio Reis de se aproximar da Praça dos Três Poderes. Pois é, meu amigo e minha amiga, o tema da semana, vocês já sabem, foi esse. Não se falou outra coisa senão do Sérgio Reis. Seja o Sérgio Reis furibundo, seja o Sérgio Reis furioso, o Sérgio Reis que numa gravação, num áudio, né, captado pela polícia, incitou caminhoneiros a bloquear estradas, a participar de uma grande manifestação no 7 de setembro para tirar os ministros do Supremo Tribunal Federal na marra. Para tirar o senhor Rodrigo Pacheco e todos aqueles parlamentares que atrapalham o governo. Ou seja, tirar aqueles que atrapalham o Bolsonaro, o presidente do Sérgio Reis. Ou seja, realizar um golpe. Ao defender a paralisação do sistema de transporte, já que o senhor Sérgio Reis, né, tem um grande apoio no segmento caminhoneiro, já foi inclusive dono, né, de empresas de transporte, trabalhou com caminhões, é o rei dos caminhoneiros, né, menos nas rádios, mesmo que desautorizado por eles, depois dessa fala desastrosa que chegou ao conhecimento do público, o senhor Sérgio Reis queria não apenas defender o seu presidente, que é um direito dele, defender quem ele quiser, porque gosto não se discute. E mau gosto em política também não se discute. Agora, o que se discute, meus amigos, é você apoiar um golpe. E não só apoiar, você arquitetar um golpe. E daí que o senhor Sérgio Reis está sendo processado. Está sendo investigado e pode até mesmo ser preso. Sérgio Reis que já está alegando com seus 81 anos. Problema de saúde, problemas de diabetes, problema de pressão alta, depressão. A esposa do rapaz já está dizendo que ele está passando mal, que ele está muito triste, que foi mal interpretado,
que ele é boa pessoa, que ele nunca quis um golpe no país, que ele não é um cara violento, que ele é contra a violência, e blá, e blá, e blá, e blá, e blá, e blá, e blá. Eu já falei muito isso aqui no programa. Quando se fala muita bravata, você acaba colhendo as consequências daquilo que você fez. E os bolsonaristas, a gente já falou isso aqui no programa, os bolsonaristas, eles são pródigos, eles são especialistas em bravata. São valentões, fanfarrões, bullers, né? Que é a expressão em inglês. São caras que tangenciam as regras da democracia ou estão pouco se lixando para as regras da democracia e procuram, por meio da narrativa, por meio do discurso, impor sua truculência. E quem diria, o senhor Sérgio Reis, com aquele seu jeito tão pacato em que aparecia nas novelas, ou cantando essas músicas tão agradáveis, tão singelas, que refletem ali a certa paz, né, do campo, né, ou o caráter pacífico e até mesmo poético do homem do campo, o senhor Sérgio Reis, na verdade, se revelou mais um bronco, mais um bolsonarista empedernido, mais um bravateiro, mais um fanfarrão. Só que um fanfarrão que, assim como o senhor Alan dos Santos, né, blogueiro principal dos bolsonaristas e também investigado, que já foi preso uma vez, estão agora sentindo o peso, e olha que o peso das canetadas do senhor de quem? De quem? Do Lex Luthor do bolsonarismo. Do senhor Alexandre de Moraes, integrante, né, da Suprema Corte. Porque o presidente do TSE, que é o Luiz Roberto Barroso, também atacado pelo Bolsonaro. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que está aqui, ó, na capa da revista Veja, o bicho papão do bolsonarismo, não demorou para que sua caneta funcionasse e para que, né, diversos bolsonaristas e mais um round perdido pelo governo Bolsonaro, mais aliados seus conhecessem processos, conhecessem liminares, conhecessem aí mandados de busca. E você tem agora, né, um Sérgio Reis posando de vítima. E a gente fica se perguntando, né, meu Deus do céu, com a chegada do Bolsonaro ao poder, tantas pessoas famosas, pessoas do meio artístico, que muitos aqui, eu tenho certeza, tinham até uma certa admiração, ou no mínimo um respeito pela carreira, pela obra, pelo talento, tanto na música, quanto nas artes, quanto na dramaturgia, você percebe que essas pessoas ou se perderam ou já eram perdidas há muito tempo. Caso, por exemplo, da Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, que virou a namoradinha dos bolsonaristas. Pois é, você tem a situação aí, né, da Regina Duarte, esquecida pelo Bolsonaro, esquecida na sua pinacoteca, na sua cinemateca brasileira, por sinal incendiada, que não chegou nunca a assumir, desmoralizada, desprestigiada, tanto no governo quanto fora dele, e que agora só lhe resta, né, ser figurinista, né, ser figurante de novela da Record. Pois bem, além da Regina Duarte, então, temos agora o senhor Sérgio Reis. E algumas pessoas me perguntam, Fernando, ele está com 81 anos, será que não é demência? Porque a entrevista que o Sérgio Reis deu nos meios de comunicação para tentar se justificar, manifesta uma personalidade no mínimo contraditória, porque ao mesmo tempo que ele diz que é amigo do Lula, que gosta do Lula, por sinal, não falou 1 milímetro contra o ex-presidente, agora recordista das pesquisas de opinião, para ganhar mais um lugar no Palácio do Planalto, nas próximas eleições. Ele não fala nenhuma pitada em relação, o Sérgio Reis não fala nenhuma pitada em relação ao Lula. Só que em comparação, sobra, né, metralhadora bolsonarista contra a Dilma, contra as pessoas do seu governo, chamados de terroristas e comunistas. E por isso que ele diz que apoia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, né, está aí para salvar o Brasil do comunismo. Pois bem, é complicado, porque de fato, né, por vezes isso parece coisa de uma mente demente, mas a gente sabe como o bolsonarismo funciona em termos de narrativa, e a gente sabe como esse discurso, né, ele se impôs
e se difundiu como fake news durante todos os anos, né, do governo Bolsonaro e continua a eclodir. Justifica e fundamenta, por exemplo, a sua massa de apoiadores, a sua horda reacionária. E que não adianta, né, a gente, né, discutir, porque parece que sofreu uma lobotomia, né? Parece que sofreu ali, né, ou uma lavagem cerebral ou uma troca de cérebro, porque não conseguem simplesmente digerir, né, que comunismo é coisa da Guerra Fria, comunismo é coisa de 40, 50 anos atrás, quando existia a União Soviética e não existe mais. Bem, mais dito isso, meus amigos, eis que o Sérgio Reis hoje, né, é a bola da vez para o Alexandre de Moraes chutar, é a bola da vez para ser incensado pela mídia, especial pela mídia progressista, e é, sim, para alguns, né, um velho senil, um velho cowboy senil, uma espécie de Chuck Norris michuruca, que não sabe lutar, né, com viola debaixo do braço, e que pegou a sua viola agora para destilar ódio, destilar mentiras e destilar principalmente a incitação ao crime, querendo ali, né, de fato, defender atos que, no mínimo, abalam a estrutura da democracia ou do sistema brasileiro. Porque liberdade de expressão, e os bolsonaristas adoram tergiversar sobre isso, né, adoram mentir sobre isso. Liberdade de expressão, a gente já conversou sobre isso, né, quando eu fui falar, por exemplo, no Twitter, sobre a prisão do Roberto Jefferson. Ela não se confunde com o uso que você tem dela, em especial o uso que você tem das redes, como eu estou tendo aqui, das redes sociais, da internet, para ameaçar, para coagir, para agredir, para incitar a violência, para incitar golpe. Porque é isso que o senhor Sérgio Reis está fazendo, é isso que o senhor Roberto Jefferson está fazendo, é isso que o senhor deputado Daniel Silveira estavam fazendo, incitando golpe, querendo realmente, né, que o circo pegasse fogo, estimulando guerra civil, rompimento da institucionalidade. Olha só como é interessante, como é que esses caras de direita, eles recuperaram, de certa forma, o discurso violento e o discurso furioso da chamada esquerda armada, esquerda revolucionária, de 50 anos atrás. Aquela que, malgrado, né, partiu para a luta armada e acabou sendo morta, torturada ou exilada. Pois é, os radicais de ontem, do passado, eram da esquerda. Né, eram aqueles que de fato defendiam a revolução, defendiam a luta armada, defendiam a tomada do poder. De pessoas hoje, que eu já falei isso em outros programas, hoje compõem a nossa institucionalidade, daí que, né, os bolsonaristas, os olavistas, né, por sinal o Olavo está lá no hospital e não morreu ainda, né, desejo que ele tenha boa saúde, que ainda viva, não desejo a morte do Olavo de Carvalho, mas o guru, né, dos neo-reacionários entendem, né, que justamente pelo fato de que aquela esquerda armada de antigamente, hoje é a esquerda institucional, ou seja, a esquerda que aceitou a democracia e a esquerda que hoje, né, elege presidentes, essa esquerda é que agora tem que ser derrubada pela direita, também pela via das armas, também por meio do golpe, por meio dos tanques, por meio do armamento da população, por meio, enfim, de uma insurreição, de uma bagunça. E claro, o senhor Sérgio Reis, né, na sua viola, caiu na toada, caiu na onda. E deu no que deu, meus amigos e minhas amigas, meus camaradas e minhas camaradas. Né? Pode ser que o nosso menino da porteira vá tocar, né, em Bangu, né, ou vá tocar, né, na Papuda, né, diante aí, né, ou vá tocar com tornozeleira, diante das asneiras que acabou falando e das bobagens que acabou comentando e que geraram tanta repercussão durante essa semana. Tá bom? Mas, retomando aqui, né, os comentários da semana, eu queria trazer para vocês também uma outra mancada dada também por um representante do bolsonarismo. Agora, não é só um apoiador como Sérgio Reis, é um integrante do seu governo. No caso, né, as falas desastradas do senhor ministro da Educação, Milton Ribeiro. Dá uma olhada aí. A questão da criança com deficiência, que é uma das questões que passa pelo nosso ministério, ela foi tratada. E eu acho também, por razões mais ideológicas do que técnicas, ela foi rejeitada por um grupo que fez um pouco mais de barulho e o assunto foi levado ao STF.
O assunto está lá para análise, porque se julgou que a nossa lei era uma lei excludente, uma lei que não olhava com carinho para os deficientes e suas famílias. Mas, ao contrário, essa lei ela foi feita, a minha secretaria e a minha secretária, professora Hilda, ela enfrentou problemas com seus filhos, com o seu filho. E eu tenho ali na minha equipe da secretaria pessoas que, de fato, tiveram dificuldades com seus filhos. Eu não estou falando de um teórico de livro, estou falando de pessoas que viveram e vivem de uma maneira muito direta essa problemática. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma diretora que é surda, que só se... Quer dizer, nós estamos falando em bilíngue, em sinais, em libras, mas eu tenho uma diretora muito capacitada, que é surda lá nesse grupo. Agora, como fazer? Eu acho que foi feito num passado, primeiro, não se falava em atenção ao deficiente. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. E assim foi. Eu chego, ouvi a pretensão dessa secretaria e faço alguma coisa diferente para a escola pública. Eu monto salas de recursos e deixo a opção de matrícula da criança com deficiência à família e aos pais. Alunos, crianças portadores de deficiência atrapalham. A universidade não devia ser para todo mundo. Com essas frases, o ministro e pastor Milton Ribeiro, ele justifica, o quanto o MEC, o nosso querido Ministério da Educação, ministério esse em que em países do primeiro mundo é extremamente valorizado, viu? Nações desenvolvidas do hemisfério norte, sobretudo na Europa, valorizam com orçamentos colossais os seus ministérios e as suas secretarias e pastas de educação, porque sabem que é através da educação que você traz desenvolvimento. Mas aqui no Brasil é o contrário. Cada vez mais o Ministério da Educação se torna um órgão inócuo, se torna um elefante branco, se torna um órgão patético. É triste a gente falar isso, é muito triste, é horroroso, é uma tragédia, é trágico dizer isso. Mas a grande tragédia é de que, de fato, o Ministério da Educação ele tem a cada ano e a cada ministro do governo Bolsonaro, começando pelo Velez Rodrigues, passando pela triste passagem e esquecível passagem do senhor Weintraub, e agora com o senhor Milton Ribeiro, que apesar da sua carinha mansa, de pastor, tal evangélico, de homem da paz, é de fato alguém que reproduz, como ninguém, as crenças, as atitudes e as concepções reacionárias, protofascistas do bolsonarismo. Porque o que ele fala é por ideologia. Ora, o senhor Milton Ribeiro, ao defender, por exemplo, que pessoas com necessidades especiais elas sejam tratadas de forma especial, ou seja, com escolas próprias, separadas dos demais crianças, demais estudantes, ele propõe nada mais nada menos do que Hitler propôs na Alemanha nazista, que era o quê? Afastar, excluir, colocar, confinar em locais diferentes os portadores de transtornos mentais ou com alguma dificuldade de entendimento. Não deixa de ser um projeto de eugenia. Na verdade, o senhor Milton Ribeiro, na sua fala, ele reproduz a fala eugênica, a fala de separação, de discriminação, de apartheid, que, se não é racial, se dá de uma forma muito mais silenciosa e, por que não dizer, igualmente maldosa.
assim como se faz com o racismo, que é você afastar, excluir pessoas que necessitam ali sim de um acompanhamento especial, mas que não podem estar afastados do seu meio, porque, por exemplo, portadores de síndrome de Down, e já demonstraram isso, né, em diversas profissões, inclusive no campo das artes, portadores de síndrome de Down, né, são totalmente socializáveis, integráveis e podem sim desempenhar, né, coisas maravilhosas. Um exemplo, né, que eu vou inclusive postar na tela, né, da bela modelo espanhola Marian Ávila, uma linda garota portadora de síndrome de Down, que se destaca na Europa, né, se destaca no mundo fashion, como uma das modelos internacionais mais requisitadas pelas agências. E uma série de outros exemplos em que, na verdade, o Estado ele tem que incluir, ele tem que integrar as pessoas, né, que desde a tenra infância tem alguma dificuldade de cognição, né, ou tem algum problema, algum transtorno, né, e que necessitem ali de um atendimento especial. Elas não podem ser jogadas, como que é o seu Milton Ribeiro, jogadas, né, em instituições, né, fora, como se fossem manicômios, não é? Que de repente essa expressão que o senhor Milton Ribeiro quis colocar na sua imbecilidade, né? E que rendeu, claro, né, uma série, né, de desaforos pelas redes sociais, a começar pelo senador Romário, né, que é sabido que tem uma filha que é portadora de Down, né, e que, né, rapidamente criticou de forma veemente, né, insultando inclusive o ministro por algo que ele falou, que de fato ele falou em idiotice. Ele foi, nesse momento, desculpe o ministro Milton, mas nesse momento o senhor foi um idiota. O senhor falou como um idiota. Essa que é a realidade. E defender que a universidade não é para todos, uma vez que tem muito engenheiro sendo motorista de Uber, ora, a culpa não é da universidade, né, professor Milton, né, ministro Milton? Por favor, né, pastor Milton? A culpa não é da universidade, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ora, não é à toa que se fala, e está muito comum isso, a crônica, né, a crônica histórica que se fala, você vai ler muito isso no meio de comunicação, daquela visão, né, de que no governo Lula, quando houve a inclusão, quando houve o FIES, quando houve ali, né, o ProUni, quando houve, né, a inclusão da universidade, a política de cotas, não só raciais, mas também cotas de escola pública, filhos de empregadas domésticas começaram, né, a se diplomar como doutores. Passaram a se diplomar, inclusive, em medicina, em direito, em engenharia, em diversas áreas. Como diria o ex-presidente Lula, mais uma vez, virtual candidato, nunca antes nesse país tantas pessoas, né, justamente por conta dos programas, né, educacionais dos governos petistas, tantas pessoas conquistaram seus diplomas. Aí veio, né, o golpe, aí veio o pseudo-impeachment, aí veio o fracasso e a reforma trabalhista, né, e a reforma previdenciária, né, tanto do governo Temer quanto agora, né, com a era Bolsonaro. E veio, enfim, o bolsonarismo, que eu já citei aqui, com a desgraça de você ter ali, né, figuras como Velez, figuras como Weintraub e agora Ribeiro, né, administrando, né, um órgão sucateado que é o Ministério da Educação. Com uma economia, sim, temos que falar aqui da economia, senhor Paulo Guedes. Uma economia que, quando chegou ao posto de Ipiranga, né, era colocada entre as 8 maiores economias do mundo, caiu para a 10ª e hoje é a 12ª e descendo a ladeira para se tornar talvez a 20ª economia do mundo, justamente por conta aí do descalabro econômico que acabou ocorrendo no governo Bolsonaro e da gestão irresponsável e atabalhoada do senhor Paulo Guedes. Então soma-se esse caldeirão aí de crise econômica, de crise institucional, de falta de investimento para a educação, de falta de emprego, e você vai ter, claro, motorista de Uber com diploma de engenharia. Mas isso não é culpa da universidade, isso não é culpa do sistema educacional, isso não é culpa de milhares e centenas de professores e professoras, desde o ensino básico até a universidade, né, que estão ali, né, vocacionados, querendo ensinar, querendo ali formar pessoas, mas sim de decisões políticas e de um plano, sim, um plano capitalista, reacionário, elitista, neofascista e protofascista e sacana, escroto, né, sedimentado pelos senhores Paulo Guedes, senhor Jair Bolsonaro, juntamente agora com o senhor Milton Ribeiro, para sacanear e para sucatear
a educação brasileira. E é por conta disso que a gente tem, né, esses subempregos e tanto profissional diplomado subempregado. Mas a culpa não é dos seus diplomas, viu, senhores diplomados? Tenham orgulho dos diplomas que conquistaram e lutem para um Brasil diferente em que seus diplomas possam ser valorizados e vocês possam efetivamente exercer as profissões pelas quais vocês se dedicaram e se formaram por conta disso. Tá certo? Muito bem. Seguindo então para o terceiro e último ponto da nossa resenha, né, da semana, vamos dar uma olhadinha agora na briguinha no Telecat, no MMA institucional, que está ficando cada vez mais interessante, da briga do Bolsonaro com o Supremo, que vai lhe custar, inclusive, né, a indicação do próximo ministro. Dá só uma olhada nisso. Vou colocar agora sim a notícia aqui na tela para a gente acompanhar juntos, né? Bolsonaro entrega pedidos de impeachment contra Moraes. Essa informação é da CNN Brasil. O presidente Bolsonaro cumpriu promessa e apresentou ao Senado o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O documento foi entregue hoje, segundo informações da CNN. O presidente está no centro dessa crise, né, com o STF, em especial com os ministros Barroso e Moraes, contra os quais anunciou que vai apresentar pedidos de impeachment. Moraes foi o ministro do STF responsável pela determinação da prisão preventiva de Roberto Jefferson, hoje um dos principais aliados políticos de Bolsonaro. Barroso, que também é presidente do TSE, é visto pelo presidente como responsável por impedir a aprovação da PEC do voto impresso. Então, Bolsonaro entregou o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Quero a tua avaliação sobre isso também, Augusto. Olha, vamos ver o cenário que o país enfrenta atualmente. Desemprego aumentando, milhares de famílias afetadas no seu dia a dia, passando fome em razão da pandemia, inflação subindo, combustível subindo, uma crise política praticamente inédita, dada a tamanha gravidade, ameaças diárias de uma ruptura institucional. E o governo federal, especificamente o presidente, em vez de se preocupar com isso, se preocupa, como disse Sakamoto, em esticar a corda de uma disputa com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, que também, concordo com a análise do Sakamoto, não vai dar em nada do ponto de vista prático. A chance desse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes prosperar é próxima de zero. Primeiro, porque não há fundamento jurídico nenhum para esse processo caminhar dentro do Senado. Mas o mais grave, o governo Bolsonaro tem uma característica muito semelhante ao governo Trump, é uma cópia, né? Como toda cópia, geralmente ela é piorada, no nosso caso é verdade, de ter que manter uma campanha sempre ativa. Parece que a gente nunca saiu do ano eleitoral. O Bolsonaro sempre volta, por exemplo, com as pautas de costume, volta com um discurso absolutamente autoritário, porque isso, de certa forma, que ao fim e ao cabo, alimenta sua cada vez mais diminuta, mas ainda existente, base de apoio. E essa constante briga com o Supremo, que agora é o inimigo da vez, antes era o PT, algumas vezes é o comunismo, agora é o Supremo, é o inimigo da vez. Então, o Bolsonaro, ao invés de retroceder, percebendo que esse tipo de embate não vai levar a nada, até porque tira o foco, que ele nunca teve, mas deveria ter, de cuidar do país, de cuidar da economia, de cuidar da saúde, de cuidar da pandemia, de tantas coisas que ele completamente negligenciou nesses últimos tempos. E aí, ao invés de ele dar um passo para trás, retroceder, porque, convenhamos, é uma, entre aspas, batalha completamente perdida, que não há ganhadores. Pelo contrário, só deixa o clima pior do que ele já está. Ele vai lá e, ao invés de dar um passo atrás, dá um passo para frente. Então, é completamente distópica essa forma de se raciocinar, se é que a gente pode chamar isso de um raciocínio, porque, volto a dizer, resultado prático nenhum terá, a não ser de aumentar o clima, aumentar uma disputa desnecessária, uma polarização e, infelizmente, até atos de violência. Segundo a atual crônica política, o Bolsonaro conseguiu, por sua própria iniciativa, criar a tempestade perfeita. Ele conseguiu comprar briga com o judiciário, conseguiu comprar briga com o legislativo, até porque, né, a Câmara sepultou a sua proposta de PEC do voto impresso, e no Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que esse assunto está encerrado. Então, ao comprar briga com os poderes, o presidente fecha de vez a torneira
para que haja, né, a chancela do seu indicado, ou seja, haja a homologação da indicação do presidente, do ministro André Mendonça, né, do advogado-geral da União André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal, e cria-se aí, né, uma briga institucional em que o presidente da corte, né, agora o presidente do STF, Luiz Fux, alega que não almoça mais, não vai haver mais reunião entre os poderes. Os poderes estão, ó, literalmente, ó, brigados. A crise institucional se deu de tal forma que não há mais papo, não há mais clima, não há mais relação entre os representantes dos três poderes da República. Bom, isso sobra para nós? Muito. Sobra para o trabalhador brasileiro? Sobra para a dona de casa, sobra para o estudante, sobra para o aposentado, sobra para o sindicalizado e como sobra também para o operador de Uber, para o caminhoneiro, para o telemarketing, para o brasileiro, para o artista, para o intelectual, para o servidor público, para o brasileiro em geral. Por quê? Porque simplesmente o sistema não funciona, o país empaca. A pauta legislativa, na hora que você tem um presidente que ele é brigado com o Congresso, a pauta legislativa ela trava. E nenhum projeto, nenhuma iniciativa do Executivo, sobretudo iniciativas emergenciais, que envolvem, por exemplo, obras, né, e obras emergenciais diante de uma pandemia. Ei, hello! Lembra que nós estamos na pandemia ainda? Tem mais de 500 mil de brasileiros mortos? Eu não me esqueci, não. Pois é. Diante dessa realidade, a pauta legislativa ela empaca, o país paralisa e, para completar, você tem um judiciário que, por meio de liminares, por meio ali de ações judiciais, por meio de ordens judiciais, investiga, compromete e descredencia, retira toda a credibilidade e a legitimidade do Executivo no momento em que investiga o próprio presidente da República e todo o seu staff. Seja dos seus filhos, dos seus assessores, dos seus apoiadores, dos seus aliados, dos empresários que o financiaram, viu, senhor Luciano Hang? E artistas, inclusive, né, que, como eu falei há pouco, insuflam a população para subverter a ordem e, efetivamente, provocar um golpe, uma guerra civil, como foi o caso do Sérgio Reis. Então, vocês viram, né, como a tempestade criada pelo Bolsonaro. Eu já disse isso para vocês aqui, que o Bolsonaro não governa. O Bolsonaro ele quer o quê? Fazer campanha, administrar crise e gerar crise. Ele não administra, ele quer gerar crises. Então, diante dessa realidade, o Bozo quer gerar crises e mais crises, para ver se, numa hora, de forma bem oportunista, diante do caos, ele consegue dar o golpe. Essa que é a realidade. Né? E ao fazer isso, né, a melhor forma é brigar com os poderes, é xingar o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, é se indispor com o Fux, que até então era um dos ministros supremos, né, que dava até uma certa abertura ao presidente da República. É eleger, né, como persona não grata o Alexandre de Moraes e entrar com um absurdo e estapafúrdio pedido de impeachment. O presidente ingressou e pela primeira vez na história, o presidente da República pede o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes persegue bolsonaristas. O Alexandre de Moraes manda prender deputado que ameaça bater em ministro. O Alexandre de Moraes manda prender Sarah Winter e ativistas que disparam fogos contra o prédio Supremo. Ou que ameaçam, né, ir na casa de ministros. Ou, né, sabe os horários em que saem para a escola os filhos dos ministros. Ora, se coloca na condição, meu amigo, minha amiga, meu camarada e minha camarada, se você, que é o ministro da República, você está nessa situação, você é representante de uma Suprema Corte essa que, pela Constituição, deveria merecer todo respeito. Diante dessa situação, você faria o quê? Ora, investigar, né, aplicar a lei. No caso, a lei que está sendo revista no Congresso, né, que a gente sabe, né, que a malfadada Lei de Segurança Nacional está passando por alterações e deve sair uma nova lei. A Lei de Defesa do Estado Democrático, não mais Lei de Segurança Nacional. Lei essa que também vai prever como crimes essas atitudes escrotas dos bolsonaristas, seja através das fake news, seja das ameaças propriamente ditas. Pois é. E o seu Bolsonaro não tem outra alternativa senão brigar, chamar para porrada os poderes. Só que eu achei engraçado, inclusive, né, uma manchete que eu vi no jornal essa semana. Enquanto o Bolsonaro joga pedrada no Supremo,
o Supremo bombardeia, reage bombardeando. E com esse bombardeio de liminares é que a gente vai conviver, meus amigos, até o fim dessa bizonha administração protofascista bolsonarista. Beleza? E encerrando aqui então essa parte, essa resenha da semana, vamos agora à nossa dica de leitura. Para entender Sérgio Reis, para entender Sarah Winter, para entender Daniel Silveira, para entender Regina Duarte, para entender Mário Frias, para entender General Heleno, para entender o Braga Neto, para entender o bolsonarismo e o seu principal representante, o Bozo. Eu recomendo aqui uma obra de um autor que eu já citei aqui, da Escola de Frankfurt, obra essa que saiu nos anos 60, saiu em 1960, e eu vou pôr aí na telinha para vocês. Aspectos do novo radicalismo de direita, do Theodor Adorno. Estou com esse livro aqui também, livro bem fininho, bem fácil de ler, entendeu? Uma obra que é uma referência tanto para estudante de direito, ciência política, ciências sociais, ou quaisquer outros militantes políticos, quem tiver interesse em analisar como é que o radicalismo de direita ele se forma. É muito interessante, é uma obra pequena, né, um breve escrito, né, quase um artigo sobre essa questão, e o Adorno, né, de forma bem interessante, inteligente e científica, como ele se propõe a fazer sempre, ele procura analisar exatamente até que ponto o fascismo, enquanto movimento político, foi derrotado na Europa na Segunda Guerra, com a derrota de Hitler e de Mussolini, né, com a derrota dos fascistas italianos e nazistas na Alemanha, mas como as suas bases permaneceram. E permanecem até hoje, né, e são requentadas hoje com as redes sociais, com a internet, com os meios de comunicação. Essa que é a realidade. Com um novo populismo de direita global, né, capitaneado por tanta gente, né, como Trump, como Bolsonaro, como Orban e tantas pessoas que eu já citei aqui. Muito bem. Só para vocês terem uma olhada, só para vocês terem uma noção, eu vou ler só um pequeno trecho aqui para vocês terem uma ideia como é interessante essa obra. Esse resumo. Diz o seguinte, ó. A teoria crítica frankfurtiana, no pós-guerra, não deixa de ser uma elaboração sobre um mundo em que, embora o fascismo tenha sido derrotado militarmente, aquilo que eu falei há pouco, aquilo que o causou permaneceu intacto. Então as causas do fascismo não foram destruídas. Essa que é a questão. E onde é que estão as causas do fascismo? O Adorno ele vai aqui colocar. Porque o fascismo ele tem uma relação direta com a crise do capitalismo, né? Com a manutenção de estruturas opressoras, exploradoras e discriminatórias que se intensificam em momentos de crise. E em momentos de crise você consegue, de fato, com o surgimento do fascismo, explorar o que há de pior nas pessoas. E é nessa hora que a gente se depara, né, com o que se tornou um Sérgio Reis. Ou a gente se depara com quem é um Milton Ribeiro. Porque, claro, a gente vai encontrar em diversos ambientes e instituições sociais, seja na religião, seja na igreja, seja na escola, seja no ambiente artístico ou intelectual, você vai encontrar pessoas com pensamentos radicalizados. Daí o Adorno falar em radicalismo de direita. Mas um radicalismo que cultua um Estado-força e que serve tão simplesmente esse Estado-força para administrar as crises e as fraturas de uma sociedade altamente excludente com uma sociedade capitalista. Uma sociedade que exclui pobres, que exclui marginalizados, que exclui pessoas com transtornos especiais, que exclui doentes, que exclui negros, exclui mulheres, exclui homossexuais, exclui transexuais. Ou seja, a estrutura capitalista, quando ela ao mesmo tempo ela propõe a prosperidade, ela propõe o consumo, ela propõe a liberdade através do mercado, ela traz consigo também o quê? Uma rede de exclusões, e isso o Adorno ele tenta mostrar na sua obra. E essa rede de exclusões, ela acaba sendo sedimentada culturalmente na cabeça de algumas pessoas que acham que essas exclusões são naturais, a ponto de defender violentamente essas exclusões. É aí que vem o discurso fascista. A violência política. Porque o fascismo se manifesta e o radicalismo de direita, ele se manifesta necessariamente por isso que vocês observaram na fala do Sérgio Reis, por exemplo.
na base da truculência, da violência, do golpismo, da sublevação e da intolerância. Violência é essa intolerância que não tolera uma Suprema Corte, não tolera uma separação de poderes, não tolera o contraditório, não tolera um sistema de freios e contrapesos em que um poder fiscaliza o outro, porque só compete a um poder central dizer o que as pessoas têm que pensar, falar e ouvir. Uma ditadura. E é nesse sentido que o fascismo funciona. Tá? Então, eu recomendo essa obra do Adorno para quem tiver interesse e quiser entender melhor como é que funcionam os mecanismos da construção e formação desse radicalismo de direita, né? Dando uma boa lida nessa obra, que é uma obra, inclusive, barata, né? Que você vai encontrar em livrarias e que vai lhe dar também muitas dicas e muitas orientações de como lidar com essa forma de radicalismo. Beleza? Dito isso, meus amigos, de vez que o meu programa hoje, né, foi extenso, foi uma resenha da semana. Fico feliz que tenha aproveitado. Quem acompanhou até agora, eu fico feliz que tenha aproveitado aqui o nosso programa, né? Muito agradecido pelas inscrições. Quem não conhece o canal, por favor, se inscreva, né? Eu gostaria muito que quem não conhece pudesse se inscrever, divulgasse o canal para outras pessoas, compartilhasse o canal para que tenhamos mais inscrições, acione o sininho para receber notificações e, claro, dê o seu like se gostou dos temas que debatemos aqui, né? E saiba, né? Esse espaço aqui é um espaço, né, de debate, é um espaço, né, de crítica democrática, é um espaço de reflexão. E claro, ajude com isso, né? Ao compartilhar nosso canal, ajude, né, a compartilhar a mídia ativista e progressista nesse país, que combate as fake news, que combate o fascismo. Tá certo? Tenham todos um excelente final de semana, apesar da pandemia, apesar do bolsonarismo, apesar do fascismo. Tamo junto e continuamos na luta. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!